Bom, a próxima obra é a Catedral de Notre-Dame de Reims, né? A Notre-Dame significa Nossa Senhora, então é muito fácil confundir com a de Paris, que é mais popular, mas existem várias catedrais de Nossa Senhora no mundo inteiro, inclusive na França. Dá para ver pela fachada dela, por essa fotografia, que ela tem uma quantidade considerável de ornamentações e ela é a igreja que mais possui esculturas na parte da fachada, né, no mundo. Ela é bem grande, né? Então, assim, olha só em relação às pessoas próximas dela, então ela é bem grandiosa, monumental. Como uma boa catedral gótica, ela tem uma quantidade também considerável de vitrais, né? Esses vitrais redondos são chamados de rosáceas. Esse formato pontudo dos arcos são chamados de arcos ogivais. Quando você adentra, vai ter como se fosse, né, umas estruturas também pontudas, que são as abóbadas de nervura, né, que dá a estrutura que deixa a igreja tão alta. Essa relação da altura está ligada à representação divina, né, e o alcance à figura de Deus. Então, quanto mais alta a igreja, mais próxima do céu. E além, claro, tem a questão social, porque ao redor da igreja não existem prédios tão altos. Então, dentro da cidade, a igreja acaba tendo uma altura maior, mais evidenciada, né? Que mais? Tecnicamente, é uma igreja medieval, tá? Então, é a Idade Média. E essa construção, ela teve várias etapas históricas muito específicas, inclusive coroação de reis, inclusive presença icônicas, tipo de Joana d'Arc, né? E também foi bombardeada acredito na Segunda Guerra Mundial. Inclusive tem vídeo, acho que tem vídeo dela sendo bombardeada, dela pegando fogo. E aí os vitrais, eles foram restaurados. Eu até coloquei a imagem aqui dos vitrais que são de agora. Acho que isso é importante porque é de um artista modernista, né, que é o Chagall. E um artista modernista doou, né, ele fez porque quis, enfim, presentear a igreja. Só que é uma igreja medieval, então existe uma relação dicotômica, né? Existe uma distância entre o que é representado no período moderno e o que é representado no período medieval. Dá para perceber já pelos desenhos que é uma coisa muito mais simplificada, uma coisa muito mais despreocupada visualmente, mais expressionista, que são as características do Marc Chagall. Aqui temos os detalhes de um dos portais, bem bonito, bem elegante, ornamentadíssima. Né? Esse exagero é característico das igrejas góticas. Né? Elas têm muita informação visual. Isso são alto-relevos. Isso também é uma característica das arquiteturas góticas, que é o fato de terem esculturas na sua superfície de parede. Né? Então a arquitetura ela leva esculturas diretamente ligadas na parede. Algumas dessas esculturas, quando ficam mais no alto, são as gárgulas, que também têm funções, né? Que aí tem a função de ser calha também. Dá pra ver bem, né? Pontudinho. Esse pontudinho também ajuda na distribuição do peso, o que facilita com que elas fiquem cada vez mais altas. As igrejas são super iluminadas e essa iluminação, ela também tem um caráter simbólico para deixar a igreja cada vez mais, né, prazerosa para o fiel. Até porque dentro da Idade Média nós teremos o conflito e a diferença com o período românico, que é um período mais agressivo, né, dentro do contexto. Bom, aqui o interior com as abóbadas, né? Então as abóbadas são esses conjuntos, né? Então, assim, que criam a superfície do teto, bem altas, super ornamentadas. Então esses vitrais todos foram destruídos, aí agora a gente tem, né, todos eles restaurados. A cidade de Reims ela é muito famosa por conta das vinícolas, né? Por conta da champanhe. As pessoas normalmente fazem circuito de viagem por conta da parte da diversão com a bebida. Aqui pela matriz, muito parecido com tudo que a gente já viu. Referências sobre questões culturais, referências sobre questões religiosas. No caso da catedral, o reflexo da cidade, né, nos aspectos culturais. Enfim, gente, é tudo muito parecido quando se trata de arquitetura. Elas todas vão estar meio que girando em torno de um só assunto. Aí até a questão da altura, né, que faz diferença, né, da técnica. Novamente, questões de espaço público-privado, profano ou sagrado. A gente está falando de uma igreja, então obviamente é sagrado.
e também é um espaço público porque é de cuidado do Estado, tá? Então o Estado francês é que se responsabiliza. Materiais, sempre, a gente está falando de pedra, a gente está falando de vidro, a gente está falando de aço, né, para fazer as janelas. Então existe já um domínio um pouco maior, mais técnico, por exemplo, se a gente fosse comparar com um Parthenon, com um aqueduto, então assim, é bem mais elaborado, é bem mais técnico. Eles tiveram muitas influências das cruzadas, então tem uma referência muito forte do Oriente, né? Até nessa coisa dos arcos ogivais, né? O formato ajuda a dar uma lembrada aí de referências de outras culturas. E é isso, tá? Lembrem-se então que é a Idade Média, lembrem-se da questão da altura, lembrem-se da referência do período gótico sendo distanciado do período românico e também, claro, né, se distanciando disso aqui, tá? Que é o Renascimento. O Renascimento é muito mais desenvolvido, apesar, né, do período gótico ser extremamente marcante, ser extremamente revolucionário, tecnologicamente avançados. Então tem as partes significativas também, né? E tirando que as igrejas são super lembradas e marcantes aí na história da humanidade.